A regra dos 72 e os juros compostos. Você com certeza já ouviu falar de juros alguma vez na vida. E infelizmente, a maioria de nós acaba descobrindo juros como algo extremamente ruim. Logo na infância ou adolescência, quando ouvimos nossos pais falando que tem que pagar tal conta porque senão vai ter que pagar juros em cima. Ou também falando que estava devendo para o banco R$ 5.000, mas com juros a dívida chegou a 20 mil, por exemplo. Bom, e é verdade. Todos esses juros de dívidas também são juros compostos, sendo aqueles juros que incidem sobre todo o montante e não apenas sobre o que está devendo. Se você não entendeu muito bem, vamos por um exemplo bem simples. Digamos que você esteja devendo R$ 10.000 para o banco e que os juros sejam de 10% ao mês. Então, olhando assim, sabemos que se você deixar para pagar em um mês, você terá que pagar os 10 mil que pegou emprestado, mais 10% disso, sendo um total de R$ 11.000. Mas agora, digamos que você demore 3 meses para pagar. Sendo assim, os juros sobre juros farão a dívida aumentar exponencialmente, pois você vai ter que pagar os 10 mil, mais 10% do primeiro mês, mais 10% do segundo mês e mais 10% do terceiro mês. Sendo assim, 10 mil mais 10% do primeiro mês, igual a 11 mil. Assim, no segundo mês, os 10% serão sobre os 11 mil, chegando a um total de 12.100. E por fim, no terceiro mês, os juros serão em cima de 12.100, totalizando então R$ 13.310. Então veja que os juros sobre juros fazem a diferença à medida que o tempo passa. Aí eu te pergunto, se a pessoa pegou um empréstimo de 10 mil a juros de 10% ao mês, quanto ela teria que pagar se passasse 10 meses desde que ela pegou o empréstimo? Bom, talvez você pense que em 10 meses com taxa de 10% ao mês, terá que pagar 100% de juros, sendo assim R$ 20.000, pois são os 10 mil mais 100% de juros. Mas tá errado. Se a gente estivesse falando de juros simples, estava certo. Mas o papo aqui são juros compostos, ou seja, juros em cima de juros. E é assim que o mundo funciona, com juros compostos, tanto para dívida quanto para investimentos. Dessa forma, chegamos ao resultado de que se a pessoa demora 10 meses para pagar essa dívida, terá que pagar R$ 25.937,42, em vez de pagar apenas 20 mil. Olha a diferença disso. E agora falando de investimentos, sempre que investimos nosso dinheiro e recebemos rendimento mensal, e ao invés de gastar, reinvestimos esse rendimento, estamos fazendo acontecer o efeito dos juros compostos também. É claro que quando falamos de investimentos, os juros são bem menores quando comparados aos juros de dívidas, porque montando uma carteira diversificada de investimentos com bons ativos de renda fixa, fundos imobiliários e ações, por exemplo, conseguimos um retorno médio de 8 a 15% ao ano. Então, já pegando como base o exemplo anterior, digamos que você invista R$ 10.000 uma única vez em um investimento com rendimento líquido de 10% ao ano e sempre reinvista os rendimentos. Em quanto tempo conseguiria dobrar esse capital? E como você sabe, não são 10 anos, porque são juros compostos. Na verdade, vai ser bem menos que isso, sendo algo em torno de 7,2 anos. Sim, fiz essa conta de cabeça mesmo. Tudo isso com a regra dos 72. Mas calma que já vou falar melhor sobre essa regra. O que quero que você entenda é que sempre que vê uma taxa de juros de dívida ou investimento, saiba que se trata de juros compostos, que estes tendem a ser exponenciais à medida que o tempo passa. Então, dessa forma, concluímos que quando temos dívida, o tempo corre contra nós, porque os juros sobre juros vão estar fazendo crescer o valor da dívida cada vez mais à medida que o tempo passa. Enquanto que quando investimos, estamos fazendo o tempo correr a nosso favor, com rendimento sobre rendimento que faz o montante crescer à medida que o tempo passa. É claro que em proporções diferentes, pois os juros de dívidas são extremamente altos. Porém, a ideia dos juros compostos é a mesma. Assim como disse Albert Einstein, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. Então, agora que você entendeu a mágica dos juros compostos, vamos logo para a regra dos 72, que você já deve estar curioso para saber como funciona, né? Olha, para você ter uma ideia do que se tem registros, essa regra foi mencionada pela primeira vez em um livro de 1494, publicado por Luca Pacioli, sendo este considerado por muitos o pai da contabilidade. Então veja que não estamos falando de qualquer regra inventada por aí na internet, e sim de um método que é utilizado há mais de 600 anos.
Bom, a regra do 72 consiste em descobrir em quanto tempo um investimento ou dívida dobra de valor. Foi como exemplo que dei sobre investir R$10.000 uma única vez a 10% ao ano e reinvestir os rendimentos recebidos. Muitos pensam que em 10 anos o capital dobraria. Mas quando utilizamos a regra do 72, chegamos ao resultado de que demoraria 7,2 anos, ou seja, cerca de 7 anos e 3 meses. E para chegar nesse resultado, basta fazer um cálculo muito simples que qualquer um faz de cabeça. Basta pegar 72 e dividir por 10, que é a taxa de retorno anual do nosso exemplo. Dessa forma, sabemos que demoraria cerca de 7,2 anos para dobrar esse capital. Isso tudo considerando que você só invista 10 mil uma única vez e apenas reinvista todos os rendimentos, sem aportar mais nenhum dinheiro do próprio bolso. Para ficar mais claro, vamos para mais um exemplo. Digamos que você tenha uma dívida de R$10.000 e que os juros cobrados sejam de 30% ao ano. Em quanto tempo dobraria o valor dessa dívida? Bem simples, pega 72 e divide por 30. Assim, chegamos ao resultado de 2,4 anos. Ou seja, demoraria cerca de 2 anos e 5 meses para dobrar o valor dessa dívida. Então veja que simples e que interessante é essa regra. Se alguém tem, por exemplo, R$100.000 investidos em uma carteira diversificada com ativos de renda fixa, fundos imobiliários e ações, conseguindo um retorno médio de 12% ao ano, podemos calcular em quanto tempo essa pessoa conseguiria dobrar esse valor. Basta pegar os 72 e dividir por 12, que é o rendimento anual do nosso exemplo. Chegamos à conclusão que demoraria cerca de 6 anos para dobrar o capital para 200 mil. Veja que essa regra considera duas coisas, sendo a primeira o efeito dos juros compostos no tempo. Ou seja, como falei no começo do vídeo, para que vejamos o efeito dos juros compostos, temos que reinvestir os rendimentos, para assim ter aquele efeito de rendimento sobre rendimento. O mesmo acontece com as dívidas quando a pessoa não paga. Assim vai passando mês após mês com juros sobre juros aumentando o valor da dívida. Agora, a segunda coisa é que a regra funciona para termos uma ideia de quanto tempo a gente conseguiria dobrar o valor de investimento apenas reinvestindo o rendimento, sem aportar mais nada mensalmente. Se você, por exemplo, já tem um certo valor investido, pode usar a regra do 72 para saber em quanto tempo aproximadamente o seu investimento vai dobrar apenas por você reinvestir os rendimentos, sem aportar mais nada do próprio bolso. Então, se você tem R$50.000 investidos rendendo 12% ao ano em média, em cerca de 6 anos terá R$100.000 sem investir mais nada, apenas por deixar o dinheiro rendendo com rendimento sobre rendimento. E bom, veja que nesse cálculo não estou considerando o efeito da inflação no tempo. Mas se você quer saber o rendimento real já descontando a inflação, uma carteira de investimentos segura e diversificada tende a render algo em torno de 6% acima da inflação. Isso vai variar, pois tanto os rendimentos quanto a inflação varia. Porém, vamos colocar essa média de 6% ao ano de rendimento livre de inflação. Dessa forma, podemos usar a regra do 72 também, pegando 72 e dividindo por 6, que é a rentabilidade anual do nosso exemplo já descontando a inflação. Chegamos assim no resultado de que demoraria 12 anos. Ou seja, descontando a inflação, considerando um rendimento real de 6% ao ano, demoraria cerca de 12 anos para dobrar o valor do capital. E sim, olhando dessa forma, vemos que é muito demorado. Mas foi como eu disse, a regra serve apenas para vermos quanto teríamos em média sem aportar mais nada mensalmente do nosso próprio bolso. Porém, se você é inscrito aqui do canal, sabe que investir todo mês juntamente com o reinvestimento dos rendimentos é o que vai fazer o investimento acelerar. Principalmente se você conseguir investir uma boa quantia todo mês. Porque dessa forma, além de reinvestir os rendimentos recebidos, você também estará investindo mais do próprio bolso mensalmente. E essa tal regra do 72 é de 1494. Hoje em dia, existem os logaritmos, que fazendo os cálculos com a fórmula de juros compostos, chegamos ao resultado de que oficialmente o número mais preciso para essa regra é o 69, e não o 72. Porém, como o 72 é um número com mais divisores, conseguimos fazer cálculos mais rápidos e de cabeça muitas vezes. E veja que quando comparamos o resultado com a regra do 72 com a do 69, vemos que a diferença é bem pequena. Então, para fazer cálculo aproximado, a regra do 72 é ainda bem aceita atualmente, sendo uma forma de a gente entender de um jeito mais simples como funcionam os juros compostos.
E que render 10% ao ano não significa que só em 10 anos o investimento vai dobrar de valor. E já vou deixar os créditos para o canal Toda Matemática, que peguei esses cálculos de comparação e logaritmo do vídeo dele. Inclusive vou deixar aqui na descrição o vídeo completo caso queiram ver. E lembrando novamente que essa regra é para ter uma visão aproximada. Tanto os rendimentos de investimentos quanto a inflação variam ao longo do tempo. E se você quer entender um pouco mais sobre como a inflação e os juros compostos funcionam no longo prazo, veja esse vídeo que está aqui na tela que fala de forma bem detalhada sobre esse assunto. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo!